Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina. Olá, Andreia. Então, estás preparada para mais um episódio do Pod Mais Amor? Estou, porque nós hoje temos um convidado no masculino. É o nosso primeiro convidado, porque também achamos... É o nosso primeiro homem. Exatamente. Achamos que também é importante ouvirmos a voz masculina e temos aqui connosco o Ricardo. Olá, Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Olá. Olá, Andrei. Olá, Catarina. Muito obrigado por me terem aqui. Eu não sei se é responsabilidade, se é privilégio de ser o primeiro homem. Vou assumir que é ambos, portanto vou Exatamente, é um misto dos bem, dois. está bem? Vamos ver se serás um bom representante, que é uma grande responsabilidade de toda uma espécie, seres o... E eles depois dizem, não, mas esse tipo não me representa. Não me mas senti... é o que temos. Mas quem for também que nos diga algo, que depois nós vemos se podemos alargar assim o espaço. Isso. Olha, Bom, antes de mais obrigado. É um prazer ter-te aqui. Temos assim, eu e a Catarina temos falado muito do teu trabalho, as duas, e queríamos muito ter-te aqui no podcast. Então hoje vamos falar aqui de algumas coisas e eu vou começar já, vou já arrancar. E uma das coisas que gostávamos de falar contigo é o facto de um dos teus trabalhos é fazer parentalidade a falar para os pais, não é? Para os homens. E gostava que partilhasses de onde é que veio essa intenção, como é que surgiu essa tua necessidade de criares essa comunicação direta com os homens pais, e como é que veio isso à tua vida, não é? Boa. Olha, sabes que para já um pontapé de saída, não é? Como se costuma dizer, vou utilizar uma gíria futebolística que é para cativar mais a atenção dos homens. Portanto, foi um pontapé de saída bem dado. E sabes que foi a parentalidade que me trouxe, na realidade, ao desenvolvimento pessoal. Embora eu não tenha percebido isso logo no início. Não tenha percebido que era a dimensão da parentalidade, mas quem primeiro me fez assim o chamamento para o meu autoconhecimento e para eu perceber o que é que estava a fazer foi a minha filha, a minha princesa Amara. Ela é que começou-me a fazer muitas questões e eu, à conta daquilo que estava a fazer com ela, comecei-me a questionar muito sobre aquilo que fazia, porque é que fazia e quais os motivos pelos quais eu fazia e aquelas coisas que resultavam e as que não resultavam. E eram muitas as que não resultavam, sabe? E eu comecei a ficar um bocado preocupado porque eu tinha muitos comportamentos que na realidade não funcionavam nada. Mas eu olhava à minha volta e na realidade todos os homens tinham os mesmos comportamentos. E eu achei, deve ser assim que se faz. Só que eu à medida que ia fazendo assim, começava a perceber que cada vez me estava a desligar mais da minha filha. E foi assim, através dessa chamada de atenção dela e da nossa relação que eu comecei a entrar mais no coaching, na programação neurolinguística e a explorar um bocadinho daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos e porque é que o fazemos. E foi nessa viagem ao desenvolvimento pessoal que pronto, teve vários professores, vários mentores, mas aqueles que mais me fizeram sentido para mim foi alguns que também fazem certamente sentido para ambas, que foi o Pedro Vieira e a Mia, e a Micaela. E um dia, já eu fazia assistências, conforme tu também fizeste, Andreia, já eu fazia assistências na Life Training, e um dia estávamos num hotel, e eu disse à Mia, Mia, olha, tens lugar ainda no teu curso de parentalidade consciente? Não sei, devia ser em 2017, 18, não sei, por aí. E eu perguntei-lhe, tens lugar? E ela disse, se for para ti, tenho, arranja-se uma maneira de tu ires fazer. E eu disse, não, primeiro é para a Isa vai fazer primeiro e depois vou eu.
E a Mia ficou assim, estás a ver a Mia, não conheço um bocadinho a Mia, ela ficou assim tipo, fogo, primeira para a Isa, mas a que propósito? Que raio de história é essa? Quer dizer, sempre fizeste as formações na Life Training e agora é porquê? Por ser parentalidade consciente. E aquilo bateu-me assim, eu fiquei assim, tipo, realmente, que estupidez. Porquê é que eu estou a dizer primeiro para ir a Isa, que é a minha companheira, que é a minha mulher e a mãe dos meus filhos? E eu fiquei assim, pô, mas porquê que realmente este meu pensamento, este meu padrão não faz sentido nenhum? Então, naquele preciso momento, eu disse à minha, olha, não, então, olha, muda aí, porque quem vai sou eu. Okay? E depois até acabei de falar com a Isa e disse, olha, vou eu primeiro fazer e depois vais tu, porque nós preferíamos fazer em separado. E, portanto, foi assim que eu comecei a fazer, a praticar, a ter mais conhecimentos de parentalidade consciente. E depois, um dia, a Mia disse-me, olha, eu vou fazer como é que era? Era um evento de parentalidade consciente, já não me lembro como é que aquilo se chamava. Era um evento de um dia inteiro a falar sobre parentalidade consciente com vários oradores. E a Mia disse-me, olha, eu quero que tu lá vás falar sobre a perspectiva da parentalidade consciente, mas da perspectiva do homem, do pai. E eu Foi fiquei aquele no assim, Algarve, foi Ricardo. aquele no Algarve, foi. Uhum. Congresso, não era? Congresso de Parentalidade Consciente, é Sim, capaz. foi o segundo congresso de parentalidade Pronto. consciente. E eu disse, oh Mia, tens a certeza? E ela disse, tenho a certeza, acho que tu és a pessoa certa para falar sobre isso. E eu lá fui, pronto, eu falava assim um bocadinho já em público, fazia algumas palestras, fazia algumas coisas muito mais ligadas ao coaching, à programação neurolinguística e tudo mais. E foi a primeira vez que eu fui falar sobre parentalidade. E sabes que eu agora estou aqui a falar e estou a sentir completamente aquilo que senti quando estava em palco, que eu de repente estava em palco e estava assim uma energia tão boa na sala e estava assim, e eu sentia-me tão alinhado naquilo que estava a dizer e naquilo que estava a falar e como estava a falar. O meu discurso passou de um discurso preparado para um discurso quase espontâneo e as coisas começaram a sair de uma forma tão natural que eu pensei, eu tenho mesmo que fazer isto faz mesmo sentido para mim. E a partir desse momento comecei a falar mais sobre o papel do homem na parentalidade, sobre o papel do pai. Comecei a escrever um pouco mais sobre isso. Criei uma marca, uma linha, um conceito que é o homem-pai. E a partir daí tenho feito algum trabalho, confesso, não dedico 100% do meu tempo a este projeto. Já dediquei muito tempo a este projeto, mas percebi que é um projeto work in progress, sabes? É Sim, preciso ainda é um mais. projeto que está no seu inverno, precisa de mais tempo para chegar à primavera. Nem é, a questão nem sequer é no mais tempo, é mais pessoas a falar sobre isto, é mais homens a falar Sim, sobre isto, é mais pais a é falar isso que sobre estou a isto, dizer, é que a semente se espalhe mais, não é? é Para porque, florescer. eu ainda hoje falo com os homens e a maioria deles chegam-me através das mulheres, chegam-me através das mães. Eu ainda hoje falo com pais, amigos, que somos capazes de estar numa volta de bicicleta a falar sobre parentalidade, mas depois eles são incapazes de falar isso noutro contexto, noutro sítio, noutra situação. Eu ainda hoje escrevo artigos e envio-me mensagens, mas em privado, não envio no chat, Público. no público, e ainda continua a ser um tema muito difícil, mesmo para alguns homens que já estão Mais conscientes sensibilizados. disto, sim, mesmo assim têm muita dificuldade em exporem-se e falarem sobre isto, é o que é, e eu vou fazendo o processo, vou fazendo Aos o bocadinhos. projeto, sim, vou aos bocadinhos, vou escrevendo, quando vejo algum tema que acho mais interessante, vou escrevendo sobre ele, vou falando algumas coisas sobre ele, mas sem aquela força que tinha inicial de puxar e de estar permanentemente a fazer pressão, porque já percebi que cada um vai ter o seu chamamento e cada O um seu vai tempo, sentir a o sua seu necessidade. ritmo, não é? Exatamente. Eu Pois. ia-te puxar mesmo por isso, Catarina. Ias dizer alguma coisa? Bora. Sim, sim, desculpa, eu ia, Faz mal. porque realmente nós falamos muito, quando nasce uma criança, falamos muito no nascimento da mãe, da mulher, isso é um tema que tem vindo a ser muito falado e cada vez mais mulheres partilham esta perspectiva de que quando nasce um bebé, muda muito a perspectiva, a sua perspectiva enquanto mulher, enquanto mãe, e fala-se muito nisso e fala-se muito pouco. E até acho que somos
eu não sei se injustos pode ser a palavra correta, mas esquecemos-nos muito do que também nasce um novo homem, com o nascimento de uma criança, e nasce uma nova concepção de família, nasce uma nova forma de estar também no casal, não é só a mulher que muda esta perspectiva, mas o homem também. Pronto, e tu estavas a dizer que realmente é muito difícil chegar aos homens, criar identificação. O que é que tem sido para ti, ou o que é que achas que tem sido mais fácil nesta conexão com o homem? Em que é que tu tens sentido que cria mais identificação, que cria mais aproximação a esta... Pronto, já percebemos que é difícil eles conseguirem admitir que, ou procurarem ajuda nesse sentido, mas o que é que tens sentido que pode ser mais que crie mais conexão com o homem? Catarina, esse é um excelente ponto, porque um dos motivos pelos quais eu decidi escrever, por exemplo, um livro sobre o pai e sobre o homem que se torna pai, foi exatamente porque eu andei em busca de livros sobre esta temática e sobre informação sobre esta temática. E para as mães e para as mulheres, desde o tempo em que elas ainda não sabem que vão ser mães, ou ao tempo que os filhos saem de casa. Portanto, há para todos os gostos, com toda a abordagem, para os homens, zero. E os poucos que encontrava eram americanos, com uma vertente católica, religiosa muito forte, com a qual eu me identificava muito pouco, ou então numa vertente cómica, okay? Que é também outra abordagem que muitas vezes o homem entra nisto. Por exemplo, no Brasil utiliza-se muito esta entrada de entrar para a parte cómica, brincamos com isto, fazemos umas piadas e tal, e entramos neste tema. Olha, o que eu acho que funciona mesmo bem, e desculpa, eu mais uma vez, eu costumo dizer isto porque às vezes fica um bocado pesado e fica um pouco too much para as mães e para as mulheres. Agora, acho mesmo que o principal ponto é as mães e as mulheres não se ficarem por, tenho aqui uma ajuda, sabes? E as mães e as mulheres começarem logo por exigir o envolvimento dos pais. Porque eu acho que, infelizmente, eu vejo o meu filho vai para a casa dos avós, ou vai para a casa de outras pessoas, e se for o meu filho e a minha filha é chamada para fazer uma série de coisas, para ajudar a pôr a mesa, para isto, para aquilo, ele pode ficar no sofá, ver a televisão, não tem problema nenhum. E é difícil mudar isto, porque eu chego lá e pergunto, mas porquê que não está a trabalhar? Porquê é que a Mara está a fazer coisas? Porquê é que ele está... deixa-o estar e tal. Deixa-o estar porque ele é diferente. Só que como isto está tão enraizado, como a roda para começar a andar é tão pesada, que o melhor é mesmo começar logo desde o início, e a mulher e a mãe e a companheira, se calhar antes até de começarem a pensar a ter filhos, começar logo a chamar o homem à pedra, que é assim que ele entende. Quer dizer-lhe, não, eu não te quero aqui para estares aqui só, e tal, trazes o dinheiro ao final do mês, ou arranjas, ou tratas da segurança, não, eu quero-te aqui 100% envolvido neste projeto. Porque senão não faz sentido. E acho que ele próprio, eu acho que quando as mulheres, ou quando as relações, e quando a mulher tem esta capacidade de chegar até ao homem, às vezes tem que ser mais dura, mas muitas vezes não. Muitas vezes é só dizer-lhe, olha, é mesmo importante que tu estejas aqui comigo e que tu estejas desde a primeira hora, o filho é nosso, não é meu, e gostava que tu tivesses mais envolvimento. Para isso eu vou expor tudo aquilo que vai cá dentro, e tu peço que faças o mesmo. E acho que é a partir desse momento. Portanto, tu dirias, o mais fácil é quando eles começam, quando a mulher envolve o homem logo nisto, e quando eles começam a falar desde cedo sobre o que é ser pai, qual é que é o papel que cada um gostava de ter na parentalidade, qual é que é o papel que cada um gostava de ter na educação dos filhos, perceber o espaço entre a relação que se vai criar entre o pai e o filho, o pai e a filha, e a mãe e a filha, porque às vezes há mães que ficam muito assustadas com esta ideia de mas nós temos uma relação a 3. Não há relações a 3, há relações a 2. Portanto, o pai vai ter uma relação com a criança, independentemente da relação com a mãe com a criança. São relações completamente separadas. E perceber isto e estimular isto é muito bom para eles, para o casal, é muito bom para o homem,
é muito bom para a mulher, mas essencialmente é muito bom para a criança, que consegue perceber que há ali duas entidades, há duas formas de estar, há duas maneiras de ver as coisas, eles não têm que estar de acordo em relação a tudo, e eles podem manifestar, aliás, eu promovo até muito isso quando falo com pais e com mães, pá, até é saudável que cada um tenha a sua visão das coisas, cada um, mas que as possam expor, discutir sobre elas de uma forma civilizada e educada, pá, a criança até fica mais rica com tudo isto. Porque se ambos dizerem a mesma coisa, disserem amém para tudo e tudo mais, a criança só tem uma visão, não é só ver aquilo. Já se houver trocas de ideias, pontos de vista, cedências, negociação e tudo mais, a criança começa a perceber, ok, é assim que funciona uma relação. É assim que funciona uma relação. Porque muitas vezes as crianças, o que é que têm de referência da relação? Têm em casa, não é? E se Sim. o homem chega à casa de trabalho, vai buscar uma cerveja e senta a ver futebol e trabalha, pá, é isto que a criança vai ver, é isto que vai perpetuar. Não há muita diferença. Esse é um dos pontos que eu ia pegar, que, sabes, eu sinto um bocadinho ambivalente em relação a esse caminho das mulheres puxarem os homens para a parentalidade. Sinto-me ambivalente, não que discordo, parte de mim concorda com isso e já se viu nesse papel, mas sinto ambivalente porque eu acho mesmo que nós, enquanto seres humanos, aprendemos por observação dos pares. A grande maioria dos homens é assim mais distanciado da parentalidade, precisamente porque observou os seus pais, os seus tios, a reproduzirem esse modelo, os seus amigos, que é o que estavas a dizer ao início. O que eu estava fazendo estava a funcionar, mas eu olhava à volta e estavam todos a fazer o mesmo. Portanto, ou seja, nós funcionamos por observação e por avaliação. E o que eu sinto é que às vezes é muito difícil a conjugalidade não sofrer com essas diferenças da mãe e do pai em relação à parentalidade, porque há situações em que isto acontece em paralelo e simultâneo, portanto o casal são ambos os progenitores das crianças, há outro tipo de parentalidade e etc. Mas falando agora neste caso, em que os pais são um casal e têm os filhos, eu não sei, e isto é genuíno, não sei mesmo até que ponto, às vezes a conversa com um amigo mais consciente, com alguém que o inspira através às vezes até de outras coisas. Eu lembro, acho que até já falámos disso, às vezes o quanto a porta de entrada da respiração ou de outras coisas pode ser para tu tornar-te um mentor dessas pessoas e então estarem mais abertos e disponíveis para se colocarem em causa em relação a outras áreas da sua vida. Porque eu sinto que a parentalidade é um grande convite ao desenvolvimento pessoal, não só de pais e de mães, mas também de madrastas e de padrastos, porque é mesmo um grande desafio educar crianças, não é? E é um desafio no sentido de que é preciso muita presença, é preciso muita responsabilidade, é preciso estarmos dispostos a muitas vezes fazer diferente daquilo que aprendemos a fazer, não é? E isso às vezes é um grande desafio. Então por isso esta minha ambivalência, está a falar com a Catarina sobre isto, acho que até foi hoje de manhã, que é, ela foi para a parentalidade consciente e começou a perceber que entre ela e o parceiro estavam assim as coisas diferentes e tentava puxá-lo. Eu fui fazer parentalidade consciente em conjunto com o meu companheiro. Eu na altura era madrasta, como eu costumo dizer, na teoria, porque ainda não tinha vivido com o meu enteado, ia começar a viver a partir do curso e quis ir tirar o curso precisamente para isso, para ir para esse papel com mais ferramentas e recursos. E mais uma vez, fui eu que fui à procura disso, que arrastei de livre e espontânea pressão a outra pessoa. E muitas vezes o que eu sinto é que depois é difícil, no meu caso, vou falar agora de mim no particular, não sei se alguém se vai identificar, mas no meu caso foi difícil não trazer essas expectativas para a conjugalidade, não é? Ou seja, agora estamos os dois neste caminho, vamos percorrê-lo em conjunto e até que ponto é que vamos... a conjugalidade às vezes não fica um bocadinho magoada por esta liderança do feminino vem, tens que vir, é aqui o teu lugar, é aqui nós os dois.
claro que o meu caso tem nuances, eu não era mãe, era madrasta, e isso tem outras subjetividades, mas acho que é um bocadinho isto, esta ambivalência, não sei se sentes isso, Cat, também, de que às Pois vezes um eu homem chega até, a outro homem mais facilmente que nós. sim, eu até ia partilhar, pronto, posso partilhar um bocadinho a minha experiência. Eu fui sozinha, e eu já tinha, na minha relação, já tinha um peso de poder ter mais conhecimento, entre aspas, do que o meu companheiro pela minha formação. O que depois acabou por ser um entrave, ou seja, ele, apesar de me atribuir credibilidade e de me atribuir, pronto, de eu poder saber o que é que... Mas eu também lhe mostrava que uma coisa é nós sabermos a teoria e sabermos que era por ali que nós queremos ir, outra coisa é o que conseguimos fazer, e eu levei muita pressão de o trazer para este caminho, sem eu própria estar a conseguir ainda segui-lo de uma forma tranquila, e isto acabou por trazer para a nossa relação algumas dificuldades que eu depois entretanto disse, não, pronto, a minha responsabilidade neste momento é para comigo, o que é que eu vou conseguir fazer, e realmente aceitar que ele estava confortável noutro estilo de parentalidade, e até era aquilo que tu estavas a dizer, as crianças depois percebem, nós não temos que concordar com tudo, e se calhar até estamos mais tranquilos assim, eu estando num caminho de querer ser mais consciente e de querer ter outro tipo de comportamentos, ele para já está tranquilo numa parentalidade mais tradicional, e acho que só através do que a Andreia estava a dizer, do ver alguma mudança ou algumas coisas diferentes, é que pode fazer com que ele venha mais para aqui. Não sei efetivamente se por um par igual, por um par, se realmente não faria mais, não teria mais impacto, não teria mais peso. Porque esta questão da presença e, por exemplo, a presença na dinâmica familiar já é algo que, por exemplo, pelo menos na minha dinâmica já existe desde sempre. Nem é muito por aí, pelo chamá-lo, é mais pela diferença que pode ter, ou o impacto que pode ter uma parentalidade mais consciente, e ele ver, eu acho que no meu caso, por exemplo, é ver pela prática, ver pelo exemplo, era o que a Andreia estava a falar. Deixa-me propor aqui uma questão, que é, às vezes, nós quando vamos beber deste conhecimento da parentalidade consciente, ficamos muito fascinados com a ideia de que, pá, esta é a parentalidade certa. Okay? Uhum. Pá, eu procuro não ter esse tipo de perspectiva. Okay? E o facto de, quando eu digo envolver o homem, envolver o pai na parentalidade, não é propriamente para ele pensar da mesma forma e para ter exatamente os mesmos comportamentos que vocês vão ter. Até porque eu fiz a parentalidade consciente, a Isa também fez a parentalidade consciente, e posso-vos dizer que nós somos bem diferentes na forma como lidamos. E é o que é, não tem problema nenhum, lido bem com isso, e ela também lida bem com isso, e os nossos filhos também. E os nossos filhos conseguem perceber qual é a diferença de um e do outro. E também procuro não ter a arrogância de achar que esta é a forma correta ou incorreta. Agora, isto é uma perspectiva. Outra perspectiva é, conforme acontece muitas vezes, que nem sequer se fala do assunto. É tabu. É o que é o que está definido. Assume-se que é assim logo da partida, Assume-se não é? que é assim, e depois está sem sofrimento, não é? Depois está sem sofrimento, porque queria que ele tivesse outro tipo de parentalidade, porque queria que ele fosse um tipo de pai diferente, porque não está a fazer bem a relação dele com os filhos, blá, 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 por aí vamos, não é? Só que depois acaba por ser tarde demais. Quando eu propus há pouco que a mulher e a mãe começassem por falar sobre isto logo, é porque, pá, eu consigo imaginar muitas situações onde, se calhar, se eles falarem disso
antes de avançarem na relação, provavelmente nem sequer vão avançar nessa relação, ou nem Sim. sequer vão avançar para ter filhos. É aquela coisa do namoro foi feito para acabar, não é? Ou acaba em viver juntos, ou então acaba Não é? porque não vai funcionar, não é? Sim. Quando eu digo que esta é a melhor forma de entrar, é a melhor forma de entrar, isto é, tu perguntaste-me qual é que era a forma que Fácil. mais funcionava, mais Uhum. pacífica, mais fácil, que eu vejo a funcionar melhor, é esta de todo. Porque quando a mulher vem com a ideia que sabe mais do que ele, pá, vai dar asneira, não é? O que acontece Quando muito? ele vem com a ideia de que é como eu quero e mais nada, vai dar asneira também. A mim o que me preocupa no meio desta asneira toda é a criança. Porque eu costumo dizer, pá, eu fico muito feliz se cada livro meu, se cada artigo meu conseguir trazer um pai mais consciente para uma parentalidade. Eu fico ainda mais feliz se qualquer da minha intervenção consiga trazer mais participação do homem em casa, uma mãe mais tranquila, uma mãe com ajuda, uma mãe a poder cuidar de si e a saber que tem ali alguém ao lado com quem pode partilhar e confiar. Mas eu fico muito, mas muito, mas muito mais feliz se eu souber que a minha intervenção teve alguma influência no bem-estar da criança. Porque é nesse aspecto que eu estou focado. Não me interessa muito quem é que tem razão ou deixa de ter. Agora interessa-me que a criança possa ver adultos a expressarem-se livremente, ver respeito a acontecer, ver a participação de ambos, perceber a diferença entre ambos, ter espaço para ter a sua opinião, ter espaço para brincar, para sofrer, para falhar, para tomar as suas decisões e tudo mais. E isso, aquilo que eu vejo só vai acontecer quando acontecer este processo em que eles vão ter que falar, o casal vai ter que falar sobre isto. E vai ter que assumir posições e dizer, olha, ok, para mim isso faz sentido, para mim isso não faz. E depois, claro, eu não estou a dizer que isto não pode ter consequência na relação. Provavelmente vai ter, não? Porque até pode chegar ao ponto de dizer, mas eu assim não estou para estar com uma pessoa que pensa desta forma. Sim, só que devíamos ter pensado nisto há 15 anos atrás, ou há 10, ou há 12, ou há 5. A minha questão é só essa. Porque eu costumo sempre dizer, eu estou a ver daqui a 50 anos, ok? Pessoal que estuda a parentalidade, a olhar para nós e a dizer como é que é possível esta gente ter feito aquilo naquela altura e achar que era bom, ainda por cima. Como é que é possível? E acharem que era a maneira certa. E acharem, estudarem isto tudo e chegarem a esta conclusão. Não faz sentido nenhum. Eu estou a ver, estou a ver com muita facilidade isso a acontecer. Por isso, aquilo que eu mais gosto de trazer para aqui é toma consciência. Funciona. Tens uma boa relação com o teu filho assim? Tenho. Então pronto, não há forma certa ou miraculosa. O que eu acho também é que esta questão da parentalidade às vezes também, porque sim, é importante conseguirmos falar sobre isso antes e até fazermos algumas reflexões e partilhas sobre esse assunto, mas também acho que muitas vezes nós não sabemos como é que vamos ser, e então acho que aqui também... É isso que eu ia dizer, não é o falar antes, tipo, quer ser mãe, quer ser pai, eu também quero, é um sonho mesmo. Não é esse tipo de falar, não é? Sim, nem como é que tu queres ser, ou o que é que para ti é importante, porque eu acho que nós só realmente a passar pelas situações é que conseguimos perceber, porque eu até posso dizer, para mim, gritar é impensável, e na situação, ver-me fazê-lo. Sim, mas, Catarina, mas isso, acho que qualquer um de nós que aqui está, independentemente das intenções que temos de ser muito conscientes e tudo mais, há dias em que salta tudo, não é? Salta, sim, mas o que eu estou a dizer salta o grito, salta tudo, não é? O que eu estou a dizer é que nós, antes de sermos pais, podemos ter uma ideia de como é que, e podemos falar sobre isso. Podemos ter uma idealização do que é que vamos fazer e ser esse papel, não é? Sim, do que é que para nós é importante promover, do que é que... como é que nós nos posicionamos em determinados assuntos, mas o que é certo é que só quando estamos a passar pelas situações é que muitas vezes conseguimos perceber, e tal, então eu reajo desta forma. Sim, mas se tu falares de coisas mais práticas, desculpa Ricardo, se tu falares de coisas mais práticas do género, olha, eu enquanto mãe e tu enquanto pai, como é que te imaginas a estar presente na parentalidade?
que tarefas do dia a dia é que vamos partilhar, tu vais levar, eu vou buscar à escola, quem é que vamos dividir os banhos, vamos dividir o deitar, quem é que vai acordar à meia da noite, podemos... Esse tipo de conversas, às vezes mais prática, claro, quando no terreno tens outro conhecimento, mas acho que é perceberes o envolvimento logo aí e perceber se estão alinhados ou não logo nessas coisas mais básicas. Às vezes nem é tipo o valor importante para nós, em que Sim, escola ou como vais é que vais estudar. lidar com uma birra, ou... Não, Sim. pá, repara, nós conhecemos bem e somos, acho que qualquer um de nós que aqui está, somos assim amantes da intenção. E nós podemos definir intenções e há muitas formas de chegar a essa intenção. E às vezes também pode passar pelo grito. Pá, não vejo nenhum mal ao mundo por causa disso. Bater já será uma situação bem diferente, mas gritar é uma coisa que está na humanidade e que todos nós gritamos a algum momento da nossa vida. Pode ser porque nos assustamos, pode ser porque nos aleijamos, há muitas formas de grito. Agora, definir intenções é importante, mas repara uma coisa, se eu disser assim, olha, pá, eu não quero tolerar conversas racistas cá em casa, ok? Eu não quero tolerar conversas xenófobas aqui em casa. Quero que o nosso filho cresça com respeito pelo sexo oposto. Quero que o nosso filho cresça com respeito pela opinião dos outros. Isto são coisas, são intenções, ok? Mas logo à partida dá assim, ok, olha, sabes, lembras-te daquele nosso casal amigo? Vai ficar difícil trazê-los cá. Pois, se calhar bem. Se calhar bem. Mas é isso que é preciso começar-se a falar e dizer, Se calhar ok, esse rapaz, casal nunca... vai ser para um jantar quando nós os dois, enquanto casal, sairmos. Exatamente, por exemplo. Uhum. Não é? Mas isso já começa A delinear. a definir quais é que são os padrões e o que é importante, não é? Um pai diz assim, para mim vai ser super importante que ele tire nota 20. E o outro diz, para mim vai ser super importante que ele se divirta na escola. Ok, vamos lá encontrar aqui um meio termo, não é? Vamos encontrar a maneira dele se divertir sem ter que estar... E se ele não for aluno de 20, como é que vamos fazer? O que é que vais fazer? Vais obrigá-lo? Como é que vais fazer? E isto são tudo coisas que nós podemos começar a falar e perceber, alinhar, sem ser... eu tenho razão, tu não tens razão nenhuma. Sem ser... não, isso não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum queres que o teu filho tire 20. Não é? As crianças não devem ser... E já vamos começar a entrar em campos... É tudo válido. É tudo válido. Vamos ver o que é que estamos dispostos a abdicar em função disso. Eu não abdico a opinião do meu filho em troca de uma nota. Ok, pronto, ok. Então, como é que isso pode ser, como é que podemos colocar isso na balança? E, acho que são coisas que se podem ir falando com alguma abertura. É óbvio que quem está a liderar esta conversa tem que ter a percepção de eu não sou o dono da verdade, nem pode vir para esta conversa com uma ideia de ego, não é? Que eu é que sei, tu não sabes nada e agora vai ser como eu quero. Aí também acho que estão os dois a partir da mesma energia, só estão em pontas diferentes, mas a energia é a mesma. Sim, exatamente. Exatamente. Sentes que neste caminho da parentalidade que vai sendo assim mais de semear, não é? De chamar mais homens, eu já noto muita diferença. Eu tirei a formação em 2018 e nestes 4 anos noto de verdade diferença na quantidade de homens que já falam e se interessam sobre o tema, já se questionam a si. Tenho ido para uma linha mais no último ano e meio, que é o da parentalidade não conjugal, no qual eu divido ali com a Catarina, que acho que o divórcio às vezes é essa porta de entrada e de convite do homem, agora vais ter que ser responsável pela tua relação com os teus filhos. Isso funciona muito, de livre e espontânea pressão, por força das circunstâncias, e tenho visto cada vez mais homens a questionar-se desse lugar. Acho que o convite aqui é que tanto para mulheres como para homens, que a parentalidade tem que ser mais sobre as crianças e sobre as necessidades delas também, e do tipo de relação que nós queremos estabelecer com elas, e um bocadinho menos de preconceitos que nós trazemos, não é? Sobre o que é certo e errado e sobre o que vamos fazer ou deixar de fazer, se vai vestir rosa, se vai vestir azul, se vai andar no colégio A, no B. Acho que é muito mais importante, olha, que tipo de relação queremos construir com os nossos filhos, que tipo de ambiente queremos ter em casa.
que tipo Por de ambiente exemplo, queremos estás a ter em ver? casa, Estás a ver? como é que queremos promover boas conversas. Acho que esse tipo de convite é o convite que estamos a deixar aqui, para Claro, que claro. se converse antes, durante, depois, não interessa se já são pais há 10 ou 15 ou 20 anos, vão sempre a tempo de ter uma boa relação com os filhos e de ressignificarem o seu papel como pais e como aparecem para esse lugar. Acho que é um convite, é uma porta que está sempre aberta e acredita que não há, acho que não há alegria maior para um filho do que sentir que o pai e a mãe estão lá para ele, não é? O pai, a mãe e as figuras de referência estão lá para ele. Esse porto seguro acho que é mesmo importante para qualquer criança e adulto. Eu tenho 36 anos e sentir que o meu pai e a minha mãe estão lá para mim é muito importante. Então é um convite sempre aberto, é uma porta sempre aberta, é ali uma, uma oportunidade sempre à espera que a gente a agarre. Tu sentes que neste teu caminho da parentalidade também tens visto mais homens, mesmo que a conta-gotas e aos pouquinhos, mas tens visto mais homens a entrar neste lugar, neste palco? Sim, eu tenho, Andreia. E também eu percebo que nós estamos assim numa bolha, não é? Uhum, Nós vimos mais homens porque estamos assim rodeados desta dimensão do desenvolvimento pessoal e pá, temos assim uma série de pessoas, de referências, seguimos uma série de pessoas e acabamos por ver esta energia aparecer. Infelizmente ela não representa assim, a grande maioria, não é? Não representa a grande maioria. Se tu me disseres que tem-se assistido a uma mudança de comportamento da parte dos homens, claro que sim. Uma mudança de comportamento da parte da sociedade, não é? Aliás, este próprio Covid, não é? Veio mudar um bocadinho da parte social do homem, não é? Do sair, do estar, não sei o quê. Se calhar também mudou mais, se calhar mudou mais este conceito de Covid do que propriamente nós todos a falarmos de parentalidade consciente. De yeah. repente os homens ficaram em casa, pá, não dá para eu fugir daqui e ir ter com os meus amigos, ou ir jogar futebol, ou ir ver um concerto, ou ir para aqui ou para lá e sair e fazer de conta que isto não é nada comigo. De repente eu tenho que ficar em casa e agora eu tenho que lidar com isto. E claro, as relações que eram boas ficaram muito melhores, as relações que eram más ficaram muito piores. Normalmente foi mais ou menos isto que chegou até mim. Por isso, eu vejo a mudança acontecer e acho que ela vai acontecer porque é inevitável com o desenvolvimento da própria sociedade. Pá. A própria forma de trabalhar já é diferente, a própria o papel da mulher está muito diferente também, em Portugal, na Europa. A mulher já começa a ter, pá, uma postura completamente diferente. Já não estamos aqui muitas vezes em lutas e em coisinhas, porque já são dados assumidos, adquiridos, eu já vejo mais pais na reunião dos pais, já vejo mais Uhum. pais a levar filhos à escola, já vejo mais pais. Porquê? Porque a mãe também já não dá. Não consegue estar em todas, não é? Se tem 2 filhos ou 3, a mãe vai com um, ele vai ter que ir com o outro, não há hipótese, não é? Portanto, Uhum. tudo isto já começa a mudar um pouco e eu acho que é um caminho natural que se vai fazer. É evidente Ainda, que ainda é, usamos um pouco a narrativa da ajuda e essa é que tem que ser mudada. A sim, forma como sim. se olha para isto, não, Mas, ou ó então não é Catarina, o pai que me está a ajudar a mim, estamos-nos a ajudar um ao outro. repara uma coisa, essa narrativa é um meio para, muitas vezes, não é? Sim. Muitas vezes começa aí, não é? Porque Uhum. há uns tempos atrás nem isso estava em cima da mesa. Não é? Isto é quase A como, possibilidade de ajuda, não é? sim. Exatamente, já começamos a abrir, não é? Já, pronto, ok, já vamos aqui. Essa é uma perspectiva é por isso que eu muitas vezes, se calhar, tenho algum insucesso com os homens, porque eu parto do princípio que pá, há coisas que não vale a pena estarmos a discutir. Só que para eles vale, não é? Só que para eles ainda vale a pena estar a discutir se podes levar o teu filho à escola ou não. Porque alguns ainda acham que isso é o papel da mãe. Não é para eles. Porque eles Uhum. já às 9, às 8h30 já têm que estar a trabalhar. Yeah. Como se a mãe não trabalhasse. Mas a tua mulher não trabalha. Trabalha, mas ela entra mais tarde. Ok? E então? E tu também podes entrar mais tarde. Não, eu tenho que lá estar cedo. Porquê?
Muitas vezes é porque sim, porque vou tomar café com os amigos, antes de irmos trabalhar, e isto e aquilo, mas é suposto o homem já estar a trabalhar. E claro, há muitas crenças. Sim, E eu lidei com elas, ok? Lidei com elas todas. Portanto, eu Sim, é sei, isso há que muitas máscaras que nós temos, não é? nenhum de nós está isento disso, não é? Estávamos a Claro, falar há não. bocado da arrogância, essa foi uma das coisas que ainda estou a desconstruir em mim, porque tenho um desejo genuíno por desenvolvimento pessoal e por evolução, é uma das minhas necessidades maiores, é inspirar-me, evoluir e crescer, e às vezes neste meu entusiasmo por explorar isso e por avançar, quero que a pessoa que está comigo, ou as pessoas que estão ao meu redor, compartilhem isso no mesmo nível que eu estou a fazer. E obviamente que a minha frustração devia ser grandes expectativas que eu colocava nas relações. E curiosamente, agora falando da minha relação com o meu companheiro, onde eu sinto que consegui influenciá-lo mais foi nas coisas que eu simplesmente larguei a mão e foquei-me no meu processo, sem deixar daqui e ali continuar a convidá-lo e a dizer: olha, este espaço está aqui, eu gostava muito que tu o ocupasses. Confesso que não foi nada fácil deixar a arrogância, até porque essa arrogância vem muitas vezes já de um desgaste muito grande, desse esforço de assumir determinados lugares e papéis, e também por proteção, de tipo, já sou eu que tenho que estar a reparar nisto, já sou eu que tenho que estar a fazer isto. E foi engraçado que quanto mais eu larguei essa arrogância de eu sei, eu já estou a fazer o favor de estar a mostrar isto, né? Porque fui eu que fui buscar, quando eu larguei esse lugar, eu também percebi que o outro pôde largar o lugar de estar-se a sentir sempre criticado, estar a sentir sempre que é insuficiente, estar sempre a sentir. Quebrou-se a polarização com a mesma energia, não é? E uma coisa que funcionou muito bem cá em casa foi o experimentar, ir por outras áreas que não a área que estava em conflito. Se nós estávamos a discutir em relação à parentalidade, o explorarmos mais outra área do desenvolvimento pessoal, como, sei lá, a respiração, a meditação, o do esfrio, que foi um dos primeiros desafios que eu convidei o meu companheiro a fazer, que o Ricardo também promove, ele já vai partilhar um bocadinho sobre isso, funcionou melhor do que ir só pela parentalidade. Então às vezes ajuda a contornar, ir à volta e não estar ali a bater de frente, não é? Claro, até E porque há uma relação, não é? Há uma sim, relação também. precisa de Às ser vezes nós com nutrida, a precisa de ser ânsia, cuidada. exatamente, nós às vezes na ânsia de, de, de promover que o outro venha até nós, esquecemos da relação que temos também que salvaguardar, não é? E muitas vezes é só mesmo isso, pá, faz a tua cena, faz a cena que tu acreditas. Não é? Uhum. Ainda hoje lá em casa há algumas orientações em relação, por exemplo, ao jantar ou ao almoço, que é, no final são eles, os miúdos, que arrumam a mesa. E eu, rápido, simplesmente levanto-me da mesa e vou-me embora. Mas a Isa não consegue lidar com isto, não é? Começa a falar com eles e dizendo não. Pá, eu só me rio porque não vale a pena estar-me a envolver, porque é o que é, tranquilo. Eu Uhum. não tenho que dizer nada, eu só faço a minha parte, não é? E cada um vai sempre fazer a sua parte. O problema é quando nós queremos fazer a nossa parte e a do outro. Ou não fazemos a nossa e queremos, estamos ocupados a querer que o outro faça a dele. Boa, tanto É. uma sim, como o mas outro. também está muito, não sei se vocês concordam, mas a questão está muito enraizado, quer na mulher este papel de controle, e estamos sempre ali, quer no homem este papel de deixar estar, ou seja, isto também está muito enraizado. Claro. E, Olha como seria fácil para mim agora dizer, Catarina, exatamente, eu tenho uma menina e um menino, não é? O que é que ela vê e o que é que ele vê? Não é? Porque há tarefas definidas, não há aqui maior responsabilidade ou menor responsabilidade. Há tarefas, não é? E uma das tarefas deles é, quando terminamos de jantar, terminamos de conversar, acaba tudo, e uma das tarefas deles é arrumarem as coisas. Ora, se a mãe
começa a arrumar, já está uma mensagem, não é? Se a filha também começa a arrumar e o filho não arruma, já está outra mensagem, já estamos aqui. Ah, Uhum. Sim, é um caminho temos que ir percorrendo muito aos bocadinhos, não é? E não vai ser, e acho que a nossa geração está muito a querer mudar logo tudo, mas são as pequeninas coisas que nós vamos conseguir, porque concordo, não, lá concordo contigo. está, Às vezes falta-nos a paciência, não é? os teus filhos, se calhar já vão com uma relação, ainda não a ideal, entre aspas, porque aqui não há ideais nem há certos, Claro. mas já vão eles também levar alguma diferença e por aí sucessivamente. Uhum. Eu acho mesmo que é por aí, acho que o casal, conversando muito, a comunicação entre os dois, acho que é fundamental, mesmo quando discordam, ou sobretudo quando discordam, Sobretudo quando discordam, é claro. fundamental. E eu estava a falar do frio e entrar por aí, porque, porque eu era assim viciada em água quente, em tomar banho de água quente, e comecei a ler livros do Imhoff. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi no curso do Pedro Vieira, da Life Training. Depois comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a pesquisar sobre o autor, e nesta minha descoberta entusiasta, eu sempre partilhando com o Elídio, tipo, olha, está aqui, está isto, tão fixe, estás a ver, a gente sempre ouviu, ai, põe um casaco, olha, não vais para o frio, vais ficar constipado, não sei o quê. Então, todas aquelas crenças que nós em Portugal temos, né? Então foi muito giro. Eu posso dizer que hoje eu continuo a tomar banho de água quente. E o Elídio não, já toma banho de água fria sempre. E eu vou variando consoante a minha disponibilidade emocional do momento. Às vezes de água fria, às vezes de água quente, mas acho que nunca tão quente como era antes. E esse teu desafio foi uma das coisas que a nós, enquanto casal, nos permitiu partilhar algo, que não a parentalidade, Que giro. e que nos ajudou aqui a sentir que estávamos os dois no mesmo caminho de nos melhorarmos, de evoluirmos, de pensarmos sobre como fazemos as coisas e como queremos fazer. E agora queria mesmo começar a entrar aqui, que às vezes esta porta, a parentalidade é uma porta para o desenvolvimento pessoal dos adultos. Alguns podem ter consciência disso e abri-la com essa consciência, outros vão abrir essa porta sem essa consciência. E vão repetir padrões, eventualmente, e vão repetir ciclos de gerações sem provavelmente perceberem isso. E acho que este desenvolvimento pessoal da parentalidade beneficia se o adulto for não só pelos filhos, mas também por si. E por isso é que eu acho que o frio e aquilo que tu trazes também, não só trabalhas com parentalidade, mas também trabalhas, como tu disseste, como palestrante, tens um trabalho super interessante como instrutor do método Imhoff de respiração, de exposição ao frio e de mindset. E é um bocadinho por aí que agora vamos abrir esta porta de desenvolvimento pessoal nos adultos, não só pela parentalidade, mas também por estes desafios. Queres falar um bocadinho sobre isso? Claro, claro, Andréia. Agora, curiosamente, para mim, essas duas dimensões estão muito ligadas, ok? Muito ligadas mesmo. Eu tenho consciência que me tornei melhor pai depois de perceber o impacto de alguns elementos estressantes no meu corpo. O caminho e a via foi através do frio e de protocolos de respiração, mas podem ser outros. Aqui passa muito como é que nós reagimos perante o stress, não é? Porque nós temos uma ideia de que perante o stress nós temos que reagir de uma determinada forma, ativar muito o nosso sistema nervoso simpático, entrar muito em ação, correr, fugir, lutar, fazer alguma coisa em relação ao stress, e esquecemos que há uma dimensão com a qual nós podemos lidar com o stress muito melhor, que é através de uma outra área do nosso sistema nervoso, que é o parasimpático, que é só acalmar mentalmente
e acalmar a nossa respiração, dando algumas indicações ao nosso sistema mais autónomo de reagir ao stress e dizer, ok, espera lá, há outras formas de lidarmos com isto. Não precisas desatar já aos gritos, não precisas desatar já a mandar vir com toda a gente, nem de partir para a agressividade. Podes só, calma, respira e consegues lidar com isso também. Por isso, o método IMOF a mim trouxe-me também pela prática, isto é, eu não estava nada à espera disso, no método IMOF, estava à espera de outras coisas, estava mais à espera do desafio e da cena, de coisas, e para o gelo e tal, e de repente também a maneira como o IMOF propõe e entrega esta prática, este método, também nos propõe esta viagem interna de, para lá, calma, tu consegues lidar com isso, deixa o teu corpo fazer o que tem a fazer e tu lida com isso de uma outra forma, de um outro ponto, de um outro espaço, num outro estado emocional. E, portanto, isto a mim também me ajudou muito a lidar com a minha parentalidade. Mas quem diz parentalidade, agora podemos ir a todos os elementos estressantes, não é? Ajudou-me a falar em público, ajudou-me na minha relação com a minha companheira, ajudou-me a ultrapassar uma série de desafios que eu tinha que procrastinava em relação a eles, quer dizer, ajudou-me a criar a minha própria empresa, ajudou-me a mudar a área de negócio, quer dizer, ajudou-me a praticamente alterar a minha vida. Eu tenho alguma dificuldade quando começo a falar sobre isto, porque depois tenho amigos que me dizem, opinião, agora, quer dizer, agora o método IMOF resolve tudo no mundo, não é? Olha, já agora resolve também a guerra na Ucrânia, porque Poderia resolver. se calhar até poderia resolver e eu Se não sei se lidassem com os resolve tudo, stresses sim, de eu outra não sei se forma. resolve tudo ou não. O que eu sei é que quando nós nos colocamos num determinado estado, quando nós, por vontade própria, nos expomos a um determinado elemento, que neste caso é o frio ou um protocolo de respiração, mas podem ser outros, mas que esse elemento nos transforma, altera a nossa estrutura bioquímica e essa estrutura bioquímica nova nos permite lidar com as coisas de outra forma, eu gosto disso. Principalmente quando isto só depende de mim e é de 100% natural, não é? Porque há propostas para fazermos isto através de umas comprimidinhos que vêm numas caixas que fazem exatamente a mesma coisa, que altera a tua bioquímica e de repente tu lidas com as coisas de outra forma. Ou começas a dormir melhor, ou começas a ter mais calma, ou começas a ter pensamentos mais positivos. Agora, nós podemos, a proposta do método IMOF é que nós podemos fazer isso tudo by ourselves, não é? Podemos fazer isso tudo nós, com práticas muito simples, com consciência muito simples, nomeadamente da nossa respiração, que tem sido assim uma das minhas grandes paixões para além da exposição ao frio, e pela prática da exposição ao frio, que basicamente é ir resgatar aquilo que nos está mais inato, resgatar aquilo que nos está mais intrínseco e expor o nosso corpo àquilo para o qual ele foi feito, que é para lidar com os elementos da natureza, que é para lidar com as situações de stress, que é para lidar com os desafios, é para isso que ele foi feito. Porque nós acomodámos-nos rapidamente ao ar-condicionado, ao aquecimento, ao conforto, habituamos-nos. E está tudo bem, o nosso sistema é altamente eficiente a ir buscar o conforto, ok? E o nosso sistema percebe bem que, para lá, aí eu posso ficar aqui sentadinho a ver Netflix, prefiro mais. Que a 22 graus de temperatura, 23, então melhor ainda. E com pipocas, então bota lá isso. Quer dizer, sem leões a correr. Sem leões, sem nada, nem tenho que ir aqui no confortozinho e se calhar até adormeço, depois acordo, maravilha, é isso mesmo que eu quero. Nós somos altamente eficientes para isso e está tudo bem. Só que o nosso corpo depois vai perdendo uma série de competências que nos estão inatas e que é importante que nós as coloquemos à prova. É quase, se quiserem um paralelismo com isto, é quase como teres uma criança que está a crescer, que é criança, que é jovem, tem que brincar, e impedi-la de brincar porque é melhor estar a estudar. Estudar tem o seu tempo, só que se ela não for brincar, não for trepar as árvores, não for correr, não for não sei o quê, não for não sei quanto, o corpo dela não desenvolve. É a mesma coisa. Se nós não fizermos uma série de coisas, expormos o nosso corpo a uma série de desafios, de elementos estressantes, nós começamos a ficar cada vez mais pequenininhos e depois só estamos aqui, já não estamos em mais lado nenhum. É isso que eu ia dizer, os desafios deixam de ser desafios físicos que o nosso corpo tem essa sabedoria inata para os ultrapassar e autorregular-se, para desafios mentais que muitas vezes não têm solução porque nem sequer estão realmente a acontecer.
quer dizer, estão a acontecer na imaginação e na mente, e por isso é difícil de achar que não são reais, não é? Mas a verdade é que depois abrimos imensos ciclos de stress que não têm fecho no corpo, na fisiologia, e ficam só a gerar inflamação, ficam só a gerar respostas automáticas de stress que estão permanentemente a criar desequilíbrios, não é? E por isso tantas doenças autoimunes e por isso tantas doenças mentais que temos visto a crescer cada vez mais nos últimos anos, não é? E esse convite de voltar ao contacto com a natureza, não é? Ao expor-nos de uma forma controlada ao stress e a irmos buscar esses recursos em nós, acho que eu até vou aqui, talvez se calhar ser demasiado mística, se for, por favor, parem-me, mas eu acho que é uma coisa que nos coloca muito em contacto com o equilíbrio da energia feminina e masculina. Porque o que eu senti no Ilídio é que foi facilmente para ele foi uma área, expor-se ao frio, fazer as respirações, em que ele conseguiu aceder à sua energia masculina de uma forma tranquila e centrada, sabes? E para mim, ir para aí levou-me para um campo mais espiritual, mais de ir a seguir a respiração, levou-me para uma energia mais feminina. Acho que nos puxou para a nossa natureza, no fundo, e isso é muito fixe. Não sei se sentes isso ou se foi só uma interpretação minha, mas Não, observas isso? observo isso porque eu observo isso e nós podemos criar teorias em torno disso, ok? E é fácil, e eu acho que nós quando praticamos, é difícil explicar isto, e para quem estiver a ouvir, para quem nos estiver a ouvir, é difícil perceber o que é que estamos a falar, porque precisamos de sentir, não é? Porque senão fica assim um bocadinho spooky e tal. Por isso é que eu vou sempre para uma dimensão mais científica, prova científica, e eu digo o que é que acontece dentro de ti para tu sentires exatamente isso. Agora, quando tu dizes assim, olha, o Ilídio vai buscar uma energia masculina mais tranquila. Sim, porque uma das coisas que eu mais proponho e que o Imov mais propõe é não vais lutar contra isto. Não vais lutar contra o frio, porque se for lutar contra o frio vais perder. É uma questão de tempo. Tu vais perder. Portanto, não vais buscar energia aí, porque essa energia aí não te serve para nada. A energia que tens que ir buscar é uma energia de calma, confiança, tranquilidade, de lidar com aquilo que está a acontecer e calma, calma. Respira, calma, deixa que as coisas aconteçam ao seu ritmo dentro de ti, conforme elas vão ter que acontecer. Presta-lhe atenção. E aí é quase como desarmar aquilo que é a única arma do homem, muitas vezes, que é a luta. Queiro Aliás, ir para a eu reação. só, sim, eu só tive de tirar do gelo até hoje 2 pessoas. E foram 2 homens. E foram 2 homens que foram para lá lutar. E como foram para lá lutar, depois convidei-os a sair. E há um deles que eu não vou obviamente revelar o nome, mas é assim um tipo assim, bem constituído, um tipo grande, imponente, assim, um homenzão, sabe? Um homenzão, assim. Uhum. E eu na altura estava-lhe a dizer, olha, pá, eu vou ter que tirar daí porque não estás equilibrado, não estás bem, isso está-te a fazer mal e não vale a pena. Tirei. E depois disse-lhe, olha, mas éramos um grupo pai de 20 e eu disse, olha, mas depois se quiseres voltar, podes voltar. Ele foi pai primeiro ou segundo e ele ficou a assistir, ficou só a ver. E a dada altura ele depois disse-me, olha, Ricardo, eu gostava de voltar a fazer. Gostava de voltar a tentar ir ao gelo. Disse, ok, tudo bem, vamos lá. Ficou para o último, depois no último disse, olha, ok, sabes porque é que eu te tirei? E ele disse, eu percebo o que é que estás a dizer e tal, eu sei porque é que tu me tiraste. Ok. Disse, opá, não vais para lá lutar. Porque se fores para lá lutar, eu vou-te tirar lá outra vez. E ele disse, mas Ricardo, mas eu só sei lutar. A minha vida é luta. Eu não sei fazer outra coisa senão lutar. Estás-me a propor uma coisa que eu não sei como é que se faz. Tu estás-me a dizer uma coisa e eu vejo as pessoas a entrar na banheira, no gelo, e eu vejo as pessoas como é que elas lá estão, só que eu não consigo. Este mapa mundo não existe, eu não o tenho, ele não existe dentro de mim. Não tenho Eu as não sei o coordenadas. que é isso, eu não sei o que é isso. Hum. Já viste o sítio onde
onde este homem está. Uhum. É um sítio que custa-nos a nós perceber, só que se nós nos colocarmos assim no lugar dele e percebemos que uma pessoa que não sabe, imagina, é quase como tu chegares à frente de um elevador, mas não sabes como é que o elevador funciona. Uhum. Yeah. Ou te diz assim, ok, e o que é que eu faço agora? Isto é para te transportar para cima. Ok, percebo, mas como? Então como? Carrega aqui no botão. Ah, ok, portanto carrega neste botão. É quase como tu não sabes como é que isso se faz. E de repente eu propus algumas coisas. Uma delas foi, olha, vamos fazer o seguinte. Foi dentro também uma energia, a energia foi a mesma, mas foi uma proposta um bocadinho diferente. Que foi, imagina que a tua vitória suprema, neste caso, é não lutar. Tu obtens a tua vitória suprema se não lutares. Como é que vais fazer isso? Não sei, arranja maneira, mas isso é a única forma que tens de ganhar. Portanto, eu fui buscar assim um jogo de tu ganhas se não lutares, ok? E ele aceitou o desafio e foi, e epá, nós estamos normalmente na primeira vez que vamos ao gelo, estamos no máximo 2 minutos dentro do gelo, e ele teve uma grande descarga emocional, sabes? Quando ele conseguiu acalmar e dizer, uau, é isto, e de repente ele teve uma descarga enorme, assim, pá, brutal. E eu acho que eu vou-o acompanhando, porque ele é assim uma figura mais ou menos pública, eu vou-o acompanhando e eu noto nele muitas diferenças. E o quantas Noto vezes na vida a vitória suprema é não lutar, não É é? não lutar. e o quantas vezes na vida há vitória suprema não lutar. E eu vejo-o agora a fazer vídeos a dançar, vejo-o a fazer uma série de coisas que eu digo, uau, ele está noutra dimensão, ele conseguiu aceder. Está noutra Pá, vibe. foi o frio que o levou lá, provavelmente. Mas, Ricardo, desculpa, eu que Não. sou um bocadinho mais leiga nesse assunto, Uhum. porque ainda não fiz nenhuma experiência, nem Ainda. ainda. Aquilo que tu propões através das respirações e do contacto com o gelo é um bocadinho a questão de aumentarmos, porque aquilo que se fala muito na parentalidade consciente, e por isso é que se calhar para ti está todo ligado, é nós conseguirmos aumentar o nosso espaço entre um acontecimento e a forma como nós vamos responder a ele. E fala-se muito nas meditações, no mindfulness, para pessoas que têm mais dificuldade em aceder a este espaço desta forma, a conexão com o nosso corpo, o contacto com o nosso corpo, que é mais real, que é mais... torna-se se calhar mais fácil conseguirmos então aceder ao que estamos a sentir naquele momento e a conseguirmos parar através da conexão com o nosso corpo, que pode ser feito pela respiração também, e a ligação à exposição ao frio é para aumentar as estratégias que nós temos de lidar com as situações, é isso? Deixa-me falar um bocadinho do próprio método em si. Primeiro dizer que concordo completamente naquilo que estás a dizer. O espaço entre o estímulo e a resposta muda, ok? E muda não porque nós criamos um espaço diferente, mas porque nós promovemos essa situação de stress e depois aprendemos a lidar com ela de uma outra forma, que não a forma tradicional. O método em si, o método pressupõe protocolos de respiração, que são protocolos de respiração bem diferentes daqueles que nós conhecemos. Não são respirações do sistema nervoso parasimpático, ou seja, não são respirações para acalmar, não são pranayamas de yoga, não são coisas para estares ali, só a respirar tranquilamente, prestar atenção à respiração, sendo que esses são muito bons, mas no caso do método Wim Hof, não é disso que estamos a tratar. No caso do método Wim Hof, nós vamos usar a respiração com um único objetivo: alteração bioquímica, ponto final. Não queremos absolutamente mais nada. Aliás, para o Wim Hof, ele próprio diz, não me interessa se respiras pela boca, pelo nariz, pelos olhos ou pelos ouvidos, é-me perfeitamente indiferente, o que eu quero é que metas ar para dentro. Ok? Porquê? Porque nós estamos à procura de alteração bioquímica, ponto, não estamos à procura de mais nada. Depois, a exposição ao frio não precisa de ser gelo. Aliás, nós temos um mar espetacular, temos rios espetaculares, lagos espetaculares, temos uma temperatura fantástica, temos esta água que nos sai do duche, que já baixou dos 20 graus, daqui a pouco está ótimo, não precisamos de mais exposição nenhuma ao frio, para além de um bom duche frio de manhã. Para quê?
Mais uma vez, nós vamos à procura de, primeiro, situação de stress, sendo que a respiração também o que nós vamos fazer é estressar o nosso corpo a nível celular, ok? Neste caso, vamos estressar o nosso corpo a nível térmico, que é, vamos lhe colocar com um choque térmico, que isso vai desencadear uma série de alterações, mais uma vez, químicas. E são essas alterações químicas que te vão colocar depois num determinado sítio bem diferente daquele onde tu estavas anteriormente. Porquê? Porque vão-te injetar dentro do teu sistema uma quantidade enorme de dopamina, de adrenalina, de norepinefrina, de serotonina de uma forma indireta. Ou seja, há uma série de alterações químicas que o teu corpo vai libertar, no matter what, vai libertar sempre ao teu sistema que te vai colocar num estado diferente. Onde é que entra a parte do mindset e do compromisso? Entra a 2 níveis. Primeiro, mindset para tu perceberes que, ok, espera lá, isto está a acontecer internamente no meu corpo e eu consigo usar a minha mente para ficar calmo. E como é que tu vais usar a tua mente para ficar calmo? Essencialmente através da tua respiração, que é, foca-te na tua respiração, esvazia lá tudo, exclui-te do mundo, exclui a cena, até porque se meteres num banho com gelo, dificilmente vais estar a pensar sobre o que é que tens para fazer à tarde ou o que é que fizeste ontem, ok? Porque o teu corpo vai-te conectar naquele momento e tu vais ter que estar ali. Portanto, aqui o foco é, ok, mentalmente, procura agora focar só em ativar o teu parasimpático. Como? Através de uma respiração calma. Prolongar a expiração, mantém-te com calma, confia no teu sistema, cria o mindset certo para estares ali naquele contexto. Porque o teu corpo sabe lidar com isso, tu só tens é que criar condições para estar ali, calmo, e a respirar. E de repente o teu corpo começa a estabilizar e tu começas a ter a sensação de, espera aí, eu consigo lidar com isto. Espera aí, isto, ok, já consigo fazer isto. E esta é a parte do mindset que é a única parte onde o Wim propõe um pouco que a mente controla um bocadinho isto. Sendo que não é bem a mente que controla. A mente controla porque o corpo deixa que a mente controle. Eu tenho sempre essa ideia que é, a mente acha que controla, mas é o corpo que deixa que a mente ache que controla. Percebes? Que é tipo, bem, toma lá, que é para tu te sentires importante e não tem problema. Sendo que se eu quiser alterar esta cena toda, não interessa muito o que é que tu vais pensar, porque eu altero já o contexto químico e tu vais pensar já de outra forma. Portanto, eu gosto sempre deste jogo. E depois tenho o mindset e o compromisso, que é, tu tens que fazer isto. Sem fazer não dá. Não dá para dizer, mas eu estive num workshop com o Ricardo, mas agora estou igual. Claro que estás igual, porque não é o ir lá um dia que vai mudar o que quer que seja. É regularmente. Faz isto sempre e tu, ao longo do tempo, vais começando a notar a diferença. Vais começando a notar que constipações, gripes, alergias vão começando a desaparecer naturalmente, vais começando a sentir mais ativa, vais começando a fazer uma série de coisas que antes não fazias, e isto vai começando a aparecer. De repente começas a espera aí, isto está aqui qualquer coisa diferente, de repente estou a fazer uma série de coisas. E esta é a proposta, ok, Catarina? A proposta é, através do stress, porque o método Wim Hof é stress, ok? Nós vamos estressar o nosso corpo a nível celular e vamos promover uma alteração química. E por isso é que nós estamos aqui a falar do método Wim Hof, ok? Porque nós os três, e grande parte do teu público, sabe perfeitamente que meditar é bom, que fazer pranayamas é bom, fazer yoga é bom, há uma série de dimensões que nós sabemos que fazem bem no matter what. Só que, como é que tu provas isto? Que é, por exemplo, tens uma meditação, não é? Eu hoje faço a meditação, espetacular. Trouxe-me excelentes resultados, fiquei calmo, não sei o quê. Faço a mesma respiração amanhã e é completamente diferente. Irritei-me, já nem consigo ouvir a pessoa, eu respiro, fogo, Carla-te lá com isso, já nem consigo estar a ouvir, já estou a pensar numa série de coisas. Eu faço a respiração hoje, tenho excelentes resultados. A Andreia faz daqui a meia hora, resultados completamente diferentes. E essa é que é a grande dificuldade destas dimensões. E é a grande diferença para o método Wim Hof. Porquê? Porque, como o método Wim Hof é sobre estressar o corpo e a resposta do corpo a um elemento estressante, ele vai gerar sempre a mesma resposta. E ele quem? Qualquer corpo humano. O teu, o da Andreia, o do Ilídio, o do Jorge, o do Carlos, o do Manel, o da Joana, toda a gente. Porque está aqui, é brainstem, é o nosso tronco cerebral, é a nossa existência, é o início
da nossa criação, é o início da nossa existência. Foi assim que nós fomos desenvolvidos. Por isso, perante um elemento estressante como hiperventilação, que nós promovemos no protocolo do método IMOV, ou exposição ao frio, perante esses elementos, todos os corpos vão reagir, todos. Pode haver algumas exceções, mas a prova científica leva para que a resposta do nosso sistema nervoso autónomo, do nosso sistema nervoso simpático, parasimpático e do nosso sistema hormonal, do nosso sistema metabólico, vai ser sempre muito equivalente. Vai introduzir dentro do nosso sistema uma série de hormonas, de neurotransmissores, de substâncias que são essencialmente para lidar com aquele desafio. Só que depois delas cá estarem, agora já cá estão. Agora já as tenho o resto do dia. Agora já tenho 300% mais de dopamina. Não é? Agora já tenho mais de 200% de norepinefrina. Agora já tenho adrenalina a andar aqui no meu corpo. Não há como não o fazer. E depois desde ou dos frios, isso já cá está dentro. Portanto, já não podes alterar e dizer mas eu agora estou outra vez muito down e quero me deitar e não sei o quê. Fica difícil, porque estás com aquelas substâncias todas no teu corpo e aquelas substâncias estão-te a dar um determinado contexto, movimento e estado emocional. Não é? É por isso que o Wim Hof, o método Wim Hof, até surge de uma tragédia no próprio Wim Hof, não é? A mulher matou-se, suicidou-se, deixou com 4 filhos e ele encontrou a resposta nesta exposição ao frio e no conhecimento que ele já tinha de muitos anos de prática de protocolos de respiração, e ele criou este método. Aliás, quem conhecer e for ver a história do Wim Hof e vir a figura do Wim Hof, percebe que ele é tudo, está longe de ser um cientista. Não é? E se vir aquela imagem, provavelmente ainda vai questionar-se, tipo, mas eu agora estou a seguir este tipo? Isto vai um bocado estranho. Porquê? Porque ele é um experimentalista. Ele fez, ele faz as coisas, ainda hoje ele faz. Ainda hoje, eu vou estar com ele agora em dezembro, que eu vou tirar o nível 2 do método. E eu sei perfeitamente que ele vai dizer que quer bater recordes do mundo, quer fazer não sei o quê, quer fazer não sei quantos, porque ele é assim. Ele vai e experimenta. A grande diferença dele é que ele vai, faz e diz, ok, e a ciência que vem comigo, que é para dizer o que é que acontece comigo. O que é que acontece dentro do meu corpo, que é para depois poder testar, avaliar, ir para os laboratórios e dizer, ok, então, portanto, quando nós fazemos isto, gera aquilo. E, portanto, Sim, essa é a proposta. e tu agora falaste num ponto importante, que é a experimentação. E também, nós também temos que, este autoconhecimento e de perceber aquilo que pode resultar connosco melhor, também é importante e nós temos que ir experimentando e ir explorando. E hoje acho que já falamos aqui de várias alternativas também para promover este conhecimento de nós também como pessoas, que depois vai ter consequências em nós como pais e como cidadãos. Ricardo, as pessoas, se te quiserem também então conhecer melhor, onde é que elas podem procurar? O que é que elas podem... Olha, se há forma fácil de me encontrar nas redes sociais, é o meu nome. É Ricardo Pinhão no Instagram, Ricardo Pinhão no Facebook, Ricardo Pinhão no LinkedIn, site www.ricardopinhão, é sempre Ricardo Pinhão, tirando o projeto do Homem Pai, que eu tenho uma página específica com o Homem Pai. Okay? Mas mesmo isso no meu site está, também tem lá os campos do Homem Pai, onde tenho os livros, cursos online e tudo mais. O resto é Ricardo Pinhão em todas as plataformas. Para irem acompanhando as tuas novidades. Ricardo, ligada aqui ao projeto Homem Pai, tu lançaste 2 livros, fiquei a saber que lançaste recentemente. O segundo, queres-nos falar um bocadinho disso e até mostrar os livros, porque estas imagens também vão para o YouTube. Esta primeira é o Homem Pai, que é um livro assim, onde eu conto a minha história e onde conto a minha história antes de ser pai, conto a minha chegada à parentalidade, conto as ferramentas que eu utilizei e que foram boas para mim. E, portanto, eu partilho aqui boa parte daquilo que foi a minha viagem antes de ser pai, quando me tornei pai, e agora que a minha filha já está com 13 anos, portanto, está aqui uma boa parte da minha história da parentalidade e, principalmente, as ferramentas que eu usei para muito deste meu processo. Okay? Agora, recentemente, lancei este também, que é um tema que
lá em casa está muito em cima da mesa, que é as linguagens do amor, porque a partir do momento em que nós percebemos que cada um tem a sua forma de se expressar, cada um tem a sua forma de gostar, perceber isso é abrir espaço à tolerância, não é? É abrir espaço ao entendimento, é abrir espaço ao outro, é abrir espaço à empatia. E acho que esta, se eu tivesse que escolher uma das coisas que para a parentalidade era que os pais, independentemente do tipo de parentalidade que mais acreditam ou menos, mais tradicional, mais consciente, mais o que seja, se tivessem em conta o respeito pelo outro, se tivessem em conta a opinião do outro e considerassem os filhos como, ok, é assim que tu gostas de receber amor, é assim que eu te dou, e se soubesse identificar a sua forma de amor, acho que seria uma bela de uma base de entendimento para boas relações entre pais e filhos. E, provavelmente, boas relações conjugais também. Sim, Por isso, sim. este é um outro livro que lancei agora recentemente. Olha, E e quem quiser fazer alguma experiência do método Imove contigo, como é que pode começar? O que é que pode fazer? O que é que tens disponível nessas áreas? Boa. Olha, eu este ano não vou fazer mais workshops, apesar de muitos pedidos a público, não vou fazer mais, só vou fazer para o próximo ano, portanto 2023 já estou a fechar a agenda, vou iniciar assim com um retiro de 4 dias. Será essencialmente para quem já fez o workshop, mas também quem não tiver feito o workshop dá para ir, porque a primeira manhã vai ser assim, voltar às raízes. Mas aqui, neste retiro, é um retiro que, mais do que um retiro do método Imove, é um retiro sobre equilíbrio, okay? Onde eu vou utilizar muito do que é o Oxygen Advantage, que é uma outra certificação que eu tenho do ponto de vista de respiração, do poder da respiração. Vamos utilizar muitos elementos da natureza, vai ser no Gerês, num sítio mágico, bonito, com acesso a uma lagoa muito grande, vai ser assim um sítio muito bonito. Portanto, vou começar com esse retiro, depois vou ter os vários workshops ao público, vou fazer depois um módulo avançado. Até ao final de ano vou estar mais em empresas, felizmente isto também é uma dimensão que está a chegar às empresas e, portanto, é uma forma das empresas saírem dos tradicionais team buildings que andam Que fixe. que fazem há 20 anos, fazem sempre a mesma coisa, é uma maneira ótima de promover este desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Não é? E de capacitar para lidar com o stress. Isso. Criatividade, stress, eu ouço feedbacks muito bons da parte das empresas e, portanto, vai ser isso. Vou também lançar agora, acho que ainda este ano, sim, provavelmente ainda este mês, vou lançar um curso online sobre respiração. Okay? Boa. Assim, E vai estar onde? os baby steps vai estar no meu site, no ricardopinhão.com. Assim, os baby steps daquilo que é uma respiração funcional. Que é tipo, se toda a gente fizesse esta respiração, nós respirávamos bem. E é um curso assim muito sintetizado, com 7, 8 aulas, salvo erro, uma coisa muito prática, muito rápida para as pessoas perceberem que, uau, só isto a diferença que muda pode fazer. muito na nossa vida. Sim, muda muito na nossa vida. Mesmo muito. Está muito bem. Quem quiser, acontecer muita coisa. Quem quiser experimentar a respiração, pode esperar pelo lançamento do teu curso ainda este ano, provavelmente até final deste mês, de novembro, no teu site ricardopinhão.com.pt. Se não, é seguir-te na rede do Instagram, Ricardo Pinhão, Facebook também é Ricardo Pinhão, e vai vendo quando é que vai acontecer os teus retiros, os teus workshops de respiração e de exposição ao frio. Muito bem. Catarina, queres? Ricardo, nós costumamos terminar aqui o nosso episódio com umas questões e gostávamos de te perguntar: onde é que tu achas que pode mais amor na tua vida? Onde eu acho que Mais amor. pode existir mais amor? Sim. Sabes que o nome do nosso podcast é Pode Mais Amor. Eu sei, mas Portanto, só para sim. contextualizar. Ok, olha, eu acho que pode existir mais amor na minha vida em todas as dimensões. Estou sempre receptivo a mais amor. Acredito mesmo no amor abundante e que o amor abundante não tem limite. Pode vir em todas as dimensões da minha vida, será muito bem-vindo. Será mesmo muito bem-vindo.
E no mundo, onde é que achas que poderia haver mais amor? Eu poderia dar-te a mesma resposta, mas eu acho que poderia haver mais amor, essencialmente no coração das pessoas que nos lideram, das pessoas que, de alguma forma, definem o nosso futuro, das pessoas que nos governam, das pessoas que têm poder. Acho que se eles tivessem um pouco mais de amor, acho que muitas coisas poderiam ser diferentes. É assim. Muito bem, Ricardo. Olha, queríamos-te agradecer ter estado aqui connosco. Foi uma conversa muito agradável e acho que muito reveladora também de diferentes perspectivas. E muito obrigada por ter estado. Esperamos que tenhas gostado também. E quem nos está a ouvir também, se quiser questionar mais e fazer outras questões, também acredito que estás disponível para esclarecer também e para... e é isto. Claro que sim. Olha, muito obrigado a ambas. Parabéns pelo vosso projeto. Mais amor é sempre bem-vindo. E acho que nunca é suficiente, não é? Nunca é suficiente. Acho que Nunca é demais. Nunca é demais. Eu acho que é daquelas coisas que nós podemos sempre receber até transbordar e deitar fora, porque ele também não se perde, ele transforma-se, não é? Se sair fora de nós, ele vai certamente encontrar um outro receptor onde possa caber. Portanto, parabéns pelo vosso projeto, eu espero que corra tudo bem. Cá estaremos para uma segunda versão um dia destes, quando vocês já estiverem num nível gigante. Cá estaremos. Quem sabe um dia até vamos fazer as duas em conjunto, algo no Frio Contigo, e levamos o podcast para lá para filmar ao vivo. Isso, vamos a isso, vamos a isso. Eu já estou aqui a colocar a pressão na Catarina. Então vá, obrigada, Ricardo. Obrigada. Obrigado. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.